Sejam todos bem-vindos para mais um vídeo. Eu sou o professor Fernando Ferreira e hoje falaremos sobre as grandes navegações lá dos séculos XV e XVI. Ativem o sininho para receberem notificações de novos vídeos, deixem seu like e, principalmente, se inscrevam em nosso canal. Vamos começar? Por volta do século XV, surgiu a necessidade da navegação, porém, era uma época em que instrumentos modernos de navegação não existiam, nem a bússola tinha sido inventada ainda pelos chineses. Então, as viagens marítimas eram complicadas, audaciosas e perigosas. Muitas pessoas morreram em naufrágios, muitos deixaram suas riquezas e enfrentaram situações em que não possibilitaram mais a sua volta para casa e muitos perderam tudo nessa empreitada. É importante dizer que o verdadeiro sentido das grandes navegações era estabelecer relações comerciais entre Ocidente e Oriente, pelas chamadas especiarias, que eram produtos vindos das Índias. As Índias eram conhecidas naquela época como sendo o Oriente. Daí chamarmos Ocidente e Oriente e essa relação comercial entre os dois. Portugal foi o primeiro país europeu a se lançar às grandes navegações, seguido pela Espanha. O pioneirismo português se deve ao fato de que o país naquela época se encontrava sem guerras com outros países, tinha uma posição geográfica privilegiada, possuía também as caravelas, que eram as embarcações utilizadas para as grandes navegações, que já eram utilizadas antes na pesca do bacalhau, muito comercializado em Portugal. Além de tudo isto, eles criaram uma escola de navegação, que recebeu o nome de Escola de Sagres, onde se reuniam cartógrafos, matemáticos, filósofos e outros cientistas com a finalidade de desenvolverem uma rota marítima que conduzissem os viajantes em segurança para as Índias. Estas situações portuguesas levaram o país a ter grandes vantagens no processo de navegação. É importante lembrar que o formato do planeta, ou os mares, ou qualquer outras coisas que faziam parte do processo de navegação eram totalmente desconhecidos pelas pessoas. Então, tudo isto tornava todas as viagens marítimas muito mais difíceis e muito mais perigosas. Porém, Portugal, incentivado pelos altos preços das especiarias trazidas das Índias e comercializadas pelos italianos a preços exorbitantes, resolveram tentar chegar às Índias e estabelecerem eles próprios este tipo de comércio. É importante lembrar que as especiarias eram produtos como condimentos, temperos, coisas que se usam no dia a dia no processo de alimentação. Mas também haviam produtos finos que vinham da China e eram trazidos para a Europa e da mesma forma comercializados a preços muito altos. Então, Portugal se lança à navegação. Sua primeira grande conquista foi a chegada à cidade de Ceuta, na África, através da navegação. Isto aconteceu no ano de 1415 e a cidade de Ceuta terminou se tornando um importante polo comercial naquela época. Outras conquistas vieram a seguir, porém, não foi num curto espaço de tempo. Demorou bastante para que Portugal conseguisse
realmente chegar às Índias. Isto aconteceu no ano de 1498, quando o navegante Vasco da Gama conseguiu finalmente chegar à cidade de Calicut, nas Índias. Contudo, é necessário entendermos o que veio antes. Entre 1415 e 1498, muitas coisas deram errado no processo de navegação. Muitas embarcações afundaram, muitas pessoas perderam suas vidas, muitos naufrágios aconteceram e deixaram riquezas no fundo do mar que ainda hoje estão lá, para aqueles que tenham a tecnologia para ir lá buscá-las e usufruírem desses tesouros, vamos dizer assim. Um dos pontos mais difíceis de navegação da época eram chamados de Cabo das Tormentas, região de difícil navegação por conta de armadilhas naturais. Arrecifes de corais se escondiam nas lâminas d'água e os navegantes, sem conhecerem bem a região, terminavam encostando nesses arrecifes e tinham o casco de suas embarcações afundadas. Só para relembrar, as caravelas eram feitas de madeira. No ano de 1488, o navegante português Bartolomeu Dias conseguiu contornar o Cabo das Tormentas, região de difícil navegação, que passou a ser chamada então de Cabo da Boa Esperança. Isso foi um grande marco na história das navegações para o sucesso de 1498. A grande chegada às Índias e o estabelecimento comercial entre Ocidente e Oriente. A partir daquele momento, os navegantes podiam evitar as armadilhas do Cabo das Tormentas, agora chamado de Cabo da Boa Esperança, por conta da descoberta de Bartolomeu Dias. E novos mapas iam sendo atualizados a partir destas viagens. Podemos afirmar, com certeza, que era a forma de navegar através do processo de tentativa, erro e acerto. E assim os primeiros mapas foram sendo formados e o processo de navegação foi se tornando possível, mesmo sendo arriscado, mas foi sendo uma possibilidade. Portugal teve, nesta primeira viagem com sucesso às Índias, grande lucro comercial. As caravelas voltaram abarrotadas de produtos das Índias que se pagaram, ou seja, que pagaram o custo do investimento feito para se chegar nesta viagem às Índias em 10 vezes o valor gasto. Então podemos dizer que foi um grande feito para Portugal e tudo valeu a pena, apesar de todas as dificuldades que foram encontradas em todo o processo. Por hoje é só, fiquem todos com Deus e até a próxima.